Quando eu cheguei no ensino médio, eu não tinha a menor ideia de como fazer uma redação direito. Isso eu tinha feito a prova do IF, que tinha que fazer uma redação para entrar, e nela eu tirei 60 numa escala de 100. Não era tão boa, mas deu para passar e é o que importa. Mas eu ficava me perguntando como é que a galera tirava 980, 1000 na redação do Enem. Hoje em dia, inclusive, tiram 100 na prova do IF, 90, 80. Eu achava que essa galera era extremamente foda, e realmente são. Não estou desmerecendo ninguém, mas eu achava que era uma coisa inalcançável e quase impossível. E estudando eu percebi duas coisas. Primeiro, a correção do Enem tá ficando bem mais criteriosa. Sério, quando eu estudava, eu lia as redações passadas e as redações não eram extremamente incríveis como as de hoje. Algum outro escapava, obviamente, mas no geral, se essa galera fizesse hoje, ficaria na faixa dos 900, 940, o que ainda é uma nota boa. A segunda coisa é que hoje a redação do Enem é mais estratégia do que conhecimento mesmo. Na prova toda no geral é assim, mas hoje vamos falar de redação aqui. Inclusive, fica até o final que eu vou te mostrar a minha redação, que tirou 920 no Enem e fez eu passar. Meu nome é Davi, aprovado em Medicina na UFCG, e bora para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a solar a redação do Enem. Como eu disse anteriormente, a prova do Enem hoje é bem mais estratégica do que tecnicista. Se você souber lidar direitinho com as questões, é capaz de passar no curso que quiser, com ressalva apenas em medicina, que tu vai ter que ser um pouco mais casca grossa. Enfim, hoje eu vou falar aqui sobre dicas de como tu tirar pelo menos uma nota acima de 900 nessa redação. E antes de tudo, saiba que a banca que corrige as redações vai mudar esse ano. Antes era a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Mas essa edição vai ser a Sebrasp, o que eu não tenho muito critério para falar, porque todos os meus anos de Enem foram de FGV, mas pelo que eu sei, a Sebrasp é mais criteriosa com gramática. Enfim, primeiro saiba quais são as 5 competências da redação, que eu não vou falar aqui porque isso não é uma aula. Aqui são só dicas de modo mais descontraído, mas pergunta ao seu professor, pesquisa aí, vai, deixa de ser preguiçoso, cara. Sabendo das 5 competências, as coisas vão ficar mais fáceis. Por exemplo, a competência 1 é quase impossível de fechar, porque o cara só pode cometer até 3 erros gramaticais, e isso é insano. Impossível? Claro que não, porque às vezes o corretor faz até vista grossa, mas cara, você tem que manjar muito para não cometer esses erros. Então, para mim, não vale tanto a pena se esforçar, mas você tem que aprender algumas coisas que já te ajudam a evitar a maioria desses erros. Por exemplo, o uso da vírgula, a diferença dos porquês, crase, acentuação gráfica. Sabendo disso, já vai te ajudar a tirar pelo menos uns 140, 160, vai, nessa competência. E outra coisa, não tente adivinhar o tema da redação do Enem. Muita gente vai fazer a prova tentando acertar o tema, e por achar que sabe do tema vai tirar nota 1000, mas cara, para disso. Saber o tema é o de menos. Você tem que estar preparado para qualquer coisa que vier. Por isso você tem que ter uma estrutura de redação já pronta, junto com o seu conhecimento de mundo. Na moral, vai ler um livro, ver uma série interessante, assistir um jornal e pesquise alguns argumentos coringa também para usar como alusão, porque você tem que chegar lá pronto para falar de qualquer coisa. Pense que tu vai a um encontro. Tu gosta de conversar com uma pessoa que fala muito com você sobre o dia e tal, sobre coisas da vida, ou tu gosta de uma pessoa que só te responde no automático e fica por isso aí? O corretor avalia umas 200 redações por dia, então surpreenda ele, mostre que você é uma pessoa interessante e sabe das coisas. Mas também não use qualquer tema para falar na redação. Tem gente aí que usa funk ou coisas de baixo calão, mas não use esse tipo de coisa como, usei a pipoquinha na redação. Seja culto aqui, pelo menos, né? Vai! E como disse anteriormente, tem uma estrutura pronta para sua redação. Escreva pelo menos 2 vezes por semana e corrija. Sua estrutura precisa ter introdução, desenvolvimento e proposta de intervenção. Agora bora lá aprofundar isso. Na sua introdução você vai dividir em 3 períodos. Coloque uma alusão para mostrar o que você sabe do assunto, mostre como isso se relaciona e apresente o que você vai abordar de forma breve. Afinal, você está introduzindo, né? Por exemplo, vamos pegar a redação dessa menina aqui, que tirou nota 1000 em 2022. Veja que ela deu uma alusão, depois ela mostrou como essa alusão vai se encaixar no tema. E por último, a importância de debater esse tema. Tá vendo como não é algo tão difícil? E é isso que a introdução quer, um parágrafo de 5 a 6 linhas que traga a temática do que vai ser falado de forma breve, apresentando a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista. Por isso é importante tu ter um conhecimento de mundo para trazer aqui.
Depois disso, você vai para o desenvolvimento, que aqui é a parte mais importante, pois é nela que geralmente a galera começa a perder mais ponto, justamente porque escreve mais. Mas basicamente nela você vai desenvolver 2 parágrafos defendendo o seu ponto de vista. E quando eu ia escrever, eu trazia 2 argumentos que defendiam minha tese, porque diziam que o problema se encontrava no governo e na sociedade que omitia o assunto. Mas o que vale aqui é a forma como você aborda isso. Por exemplo, em cada parágrafo eu adotava a seguinte estrutura: argumento, ideia de filósofo e como isso potencializa o tema. Isso que a galera usa hoje em dia. Eu trazia a ideia inicial, depois mostrava alguma reflexão, como John Locke, que era meu filósofo favorito na época do contrato social, e como o problema ia contra essa ideia, pois geralmente os filósofos vão abordar teorias de um mundo ideal na visão deles. Mas claro, eu estou falando isso de forma resumida, isso não é aula de filosofia também. Mas vamos continuar com o exemplo da guria a seguir. Sacou a estrutura? No primeiro parágrafo ela abordou um problema que era o desinteresse político. Depois ela trouxe a ideia do sociólogo Boaventura sobre o colonialismo indicioso e como isso está estruturado no Brasil, o que torna favorável a dominação dos povos tradicionais, ou seja, um agravante do problema, que torna mais difícil ainda de ser resolvido. E no segundo parágrafo, ela já aborda o outro problema, a manutenção do preconceito, e como isso vai se encaixar na ótica da filósofa Sueli Carneiro. Além disso, mostra que esse preconceito mata os povos antigos, não fisicamente, mas culturalmente também. E depois traz uma conclusão ali só para fechar o parágrafo bonitinho. Tá vendo como não é tão difícil? Você só precisa organizar tudo direitinho e trazer isso de forma conexa. Não vai trazer uma coisa nada a ver ou um filósofo que não se encaixa. Por isso que tem gente que pega uma fórmula qualquer e não consegue tirar nota boa. Por último, a proposta de intervenção é para fechar os 200 pontos. Ela é muito fácil, porque basicamente se você trouxer o agente, o que deve ser feito, como deve ser feito e detalhar um pouquinho ali e dizer para que está sendo feito, ou seja, a finalidade, o problema está resolvido, cara, e é partir para o abraço, sem mais. Mas lembre que você tem que resolver os problemas que você trouxe na sua redação. Não adianta fazer a proposta perfeita se não tiver a ver com o que você abordou no texto. Além do mais, não precisa ser uma proposta maravilhosa, porque nem o governo conseguiu resolver o problema, cara. Quem dirá você que está saindo agora do ensino médio aí. Mas tem algumas ideias padrões, como conscientizar a população, trazer palestras, financiar projetos, contratar pessoas para fiscalizar, enfim, a questão é como você vai abordar isso. Vamos fechar com o exemplo da garota. Ela trouxe o agente, que é o poder executivo. Depois disso, ela trouxe a ação do agente, que é ampliar as verbas. E nisso também ela trouxe como essa ação vai ser efetivada, que vai ser por meio da implantação de um projeto nacional, e deu detalhes a respeito disso, a importância, a finalidade, o porquê está sendo feito. E a conclusão dela aqui está mostrando como isso vai impactar na sociedade. E aqui vai estar minha redação agora na tela, pause o vídeo para ler ela, mas no geral, a dica que eu dou para você é leia bastante redações anteriores, aprenda pelo menos o básico de gramática para não precisar se aprofundar, conheça algumas ideias de sociólogos e filósofos e sempre envie alguém para corrigir e siga uma estrutura padrão, que aí você consegue tirar 900 mais. E é assim que você vai solar a sua redação do Enem 2023.